Boa tarde a todos, Ezequiel Mota falando, todos estão bem, graças a Deus, né? Dia maravilhoso, hoje sexta-feira, dia de tarefa em nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, dia de palestra evangélica, não é? E nós tínhamos também, no ano passado, o curso de apometria, que infelizmente com a pandemia foi suspenso, né? Fizemos acho que só 6 aulas e suspendeu o curso. Então, de sexta-feira havia então a palestra evangélica, começava às 19 horas até às 19h45, às 20 começava o curso de apometria. Neste ano estávamos programando, está na programação ainda, que a palestra vai começar às 19 horas, a presencial, né? Porque a palestra pela internet, né? Como estamos fazendo agora, vai continuar às 18 e todos os dias às 18, né? Mas a presencial, não é? A partir de fevereiro seria a partir das 19 horas, agora em janeiro 19h30, não é? Então hoje, por exemplo, vai ter a palestra lá, né? Presencial, no horário das 19h30, né? E quanto ao curso de apometria, ainda continua na incerteza, não é? Porque com o problema da pandemia, ainda há muita insegurança de aglomerar os alunos, né, na Casa Espírita para fazer o curso. Então está indefinido ainda, tá? Bom, hoje então nós iríamos desenvolver o tema do Evangelho, capítulo 17, item 1, que seria caracteres da perfeição, não é? O capítulo é Sede Perfeitos. Entretanto, esse tema, caracteres da perfeição, eu desenvolvi aqui na nossa página do Facebook, há pouquíssimo tempo. Então tem esse vídeo, não é? Tanto aqui na página do Facebook, quanto no YouTube, né? Caracteres da Perfeição. Faz pouco tempo que eu fiz e tem gravado lá, né? Então, diante disso, para não repetir o mesmo tema em tão pouco tempo, como já tem o vídeo, está lá disponível, eu resolvi, assim, meio que de impulso, mudar o tema. Eu até esqueci de avisar a Arielle para ela divulgar um novo tema, mas não acabou que não falei. Bom, então esse desencontro não tem problema. De qualquer maneira, então a gente vai desenvolver o tema a influência dos espíritos em nossa vida e lei da atração, ao invés de caracteres da perfeição. Tá bom? Vamos então fechar os olhos para fazermos uma oração e a gente dá início a esse tema. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz. Bom, então, esse tema, se os espíritos influenciam nossa vida, e também vamos falar da lei da atração, o próprio Espírito Verdade respondeu essa pergunta a Kardec, que o Kardec formulou essa pergunta, não é? O Espírito Verdade diz que influencia, sim, e muito mais do que a gente supõe, não é? A gente não tem noção de como essa influência acontece na nossa vida, não é? Primeira coisa é que o mundo espiritual é preexistente ao mundo material. Então já vem daí, que o nosso mundo é meio que uma cópia do mundo espiritual da quarta dimensão, nós estamos falando, é claro, né? E que então, portanto, os espíritos que estão aqui são os que estavam lá. Os espíritos que se encontravam lá reencarnam aqui. Então eles já estavam lá antes, reencarnam aqui. Mas ficam lá outros, que depois vêm reencarnar aqui também, a gente volta para lá e fica nesse ciclo de vai para lá e vem para cá, e nós vamos reencarnando aí para aprender alguma coisa. Até aprender, vai ficar indo para lá e para cá. Um dia a gente aprende. E, portanto, nós vemos que somos todos, portanto, espíritos, né? Estando encarnados aqui na terceira dimensão, ou estando lá desencarnado com o corpo espiritual, não o corpo físico,
Na quarta dimensão, nós somos espíritos. Tanto lá como cá, somos espíritos do mesmo jeito. E, portanto, sendo todos nós espíritos, portanto, pessoas, nós sabemos que as pessoas entre si se influenciam umas às outras. E os espíritos, como nós somos todos espíritos, nos influenciamos uns aos outros. Pegue dentro do nosso lar, ou na nossa relação de amizade. Ou ainda, então, quando a gente vê programa de televisão, filme, novelas, comerciais e tudo, ou quando a gente vai a alguma loja, a gente é influenciado por um programa de televisão que assistiu, por um filme que viu, né? É influenciado pelo pai. Quantas pessoas não cursam faculdade da profissão que o pai fez antes, não é? A influência do pai, que acabou o filho se influenciando e acabou fazendo um curso da mesma profissão do pai. Tem muito isso. Ou da mãe, né? Ou às vezes a gente é influenciado por um amigo, uma amiga, né? Então nós influenciamos e somos influenciados. Então, os espíritos influenciam em nossa vida. Nós somos espíritos. Então nós também podemos influenciar um outro espírito. Podemos e influenciamos, tanto se o espírito estiver encarnado, quanto se ele estiver desencarnado. Então o espírito encarnado, ele pode perfeitamente influenciar um espírito desencarnado. Ou não pode? Pode, porque nós somos todos espíritos. Agora, nós podemos influenciar ou sermos influenciados, atenção, para o bem ou para o mal. Esse é que é o ponto. Podemos influenciar ou sermos influenciados, seja estando o espírito encarnado ou desencarnado, para o bem ou para o mal. Conforme a nossa vibração pessoal, conforme o nosso sentimento, conforme a nossa evolução espiritual, a nossa moral, o nosso caráter, não é? Então, por exemplo, assim, eu nunca fumei na vida e vem um espírito me influenciar para fumar. Não vai surtir efeito algum. Porque o que o espírito vai fazer? Ele vai estimular alguma coisa que eu já tenho. Se eu não tenho, não adianta ele estimular, que não tem estímulo para mim. Estou falando disso, tá? Então o espírito não coloca em você aquilo que você já não tem. Então quando ele influencia, ele vai naquele pontinho que você tem lá dentro, negativo ou positivo, normalmente negativo, né? E que sabe que se cutucar ali vai ter algum efeito. Então ele está influenciando, mas influenciando em alguma coisa que já é seu. Porque se não for, não tem influência alguma. Por exemplo, um espírito ruim, sujeito do mal. Aí vem um espírito de luz e influencia ele a fazer o bem. Ele não vai nem ouvir. Mas não vai entrar aqui, sair aqui, ele não vai ficar aqui dentro, ele não vai nem ouvir, vai continuar fazendo o que ele já faz. Agora, se um espírito é bom, ele é do bem, faz o bem, ele recebe uma influência de um espírito de luz, na hora ele vai levantar a cabeça e falar, poxa, é mesmo, vou lá, vamos fazer, vamos ajudar, vamos fazer isso aqui, e vai fazer. Influência para o bem. Entretanto, aquele do mal, que não ouviu a influência do bem, mas se vier um espírito do mal também, como ele, e soprar na cabeça dele uma coisa maligna, ele já é do mal. Né? Então, quando vier aquela influência, ele vai comer com farinha na hora. Né? Vai comer com farinha e vai fazer, opa, é mesmo, vamos fazer, vamos roubar, vamos fazer, vamos acontecer. Então, a influência depende da sintonia. A nossa sintonia vai estabelecer a influência. Né? A lei de causa e efeito, por sua vez, vai atrair também para nós esses espíritos, para o bem ou para o mal. E situações e circunstâncias também. Não é? Então, eu vou relatar para vocês alguns casos que confirmam exatamente isso. Não é? O Saulo Calderon, hoje eu estava ouvindo uma live dele, ele contou 2 casos que aconteceu com ele, que vem ao encontro disso que a gente está falando aqui. Ele falou que levantou de manhã, né? Na verdade, levantou de manhã não.
Ele estava dormindo, né? E aí levantou do corpo, mas não foi de manhã, foi de noite, de madrugada. Levantou, saiu do corpo, levantou. Quando ele estava desperto, já fora do corpo, ainda na cama, olhou do lado, tinha um espírito grande, né? Aparentemente violento, com um porrete na mão, um olhar ameaçador, e já veio gritando, bravo, dizendo que queria vingança, que iria prejudicá-lo, porque o Saulo tinha ajudado uma pessoa que era inimigo dele. E aí ele falou: você ajudou aquele fulano lá e aquele fulano lá me devia. E agora ele foi resgatado e eu não tenho mais como pegá-lo. Aquele camarada lá, ele era devedor meu e você me atrapalhou. Então agora eu vou te prejudicar. Olha como que é o negócio, hein? Saulo tinha feito bem, ajudado, e o espírito do lado ali veio todo bravo. Então vocês vejam que às vezes, mesmo ajudando, tem essas coisas. O que para nós nessa situação é uma prova. É uma prova. Funciona como uma prova. Mas aí o Saulo falou que se saiu da seguinte maneira. Falou para ele: meu irmão, eu não sabia. Eu desconhecia completamente que tinha esse problema de dívida entre você e ele. Eu não sabia. Simplesmente surgiu a oportunidade de ajudar, fui inspirado para ajudar e ajudei. Agora, se surgiu a oportunidade de ajudar e eu fui inspirado para ajudar, significa que Deus permitiu, que ele foi ajudado e que eu, influenciado, ajudei com a permissão de Deus. Aí, quando falou que foi com a permissão de Deus, o Espírito já falou de Deus, ele já deu uma recuada, né? Embora ainda bravo, mas falou: pô, Deus aqui, não vou mexer com Deus, né? Aí ele meio assim, a contragosto, mas ainda mostrando nervoso, foi embora. Largou de mão e foi embora. Então vocês vejam como é que é. Aí o Saulo conta que passados uns dias ele estava também acabando de sair do corpo, né, ainda na cama. Ele viu que um espírito de luz, um mentor, estava ali do lado dele e falou: meu irmão, me acompanhe, venha comigo, por favor, você venha comigo. Aí ele foi, um espírito de luz, um mentor, foi, claro. Porque normalmente está te convidando para alguma tarefa de assistência. E logicamente que é mérito para cada um que faz isso, né? Você faz o bem, você ganha mérito moral, mérito espiritual. Aí ele foi com esse mentor, mas o mentor não levou para nenhum local de assistência a outras pessoas necessitadas, mas levou para um hospital, na dimensão espiritual. Nesse hospital, o Saulo conta que foi colocado em uma maca, né? Era uma espécie de, vamos dizer, um centro cirúrgico, né? Da dimensão espiritual. E a maca ela ficava flutuando no ar, não tinha aqueles pés que as macas têm. Uma maca ficava flutuando no ar. E ele foi deitado ali. Aí ele fala que operaram a barriga dele. Ele percebeu que estavam operando a barriga dele. E aí terminou a operação, o mentor falou assim: olha, pelo bem que você fez, pela ajuda que você fez, foi feita uma cirurgia aqui para você não desenvolver uma doença que você ia desenvolver aí onde foi feita a cirurgia. Nessa encarnação você ia desenvolver uma doença aí grave que lhe traria muitas dores e sofrimentos, mas que pelas ações que você fez, pela ajuda que você fez, foi tirado do seu caminho, da sua provação, né? Essa expiação que você teria que passar. O Saulo deduziu que era aquela pessoa que ele tinha ajudado e que esse espírito de luz era o mentor daquela pessoa. Então o mentor daquela pessoa, grato ao Saulo por ter ajudado um tutelado dele, foi lá e gastou crédito espiritual com o Saulo para ajudar. Então vocês vejam o que é a lei da atração e a influência dos espíritos em nossa vida. Então, quando você faz o bem, você atrai o bem para você e minora dores e aflições que você eventualmente teria que passar. Porque todos nós que estamos encarnados somos espíritos errantes, portanto, endividados. Tem nenhum santo aqui. Eu pergunto para vocês,
tem algum espírito missionário, me ouvindo? Espírito missionário é aquele que não precisa encarnar mais. Então ele vem em missão aqui, como o Chico, por exemplo. Tem algum Chico aí, missionário? Bom, se tiver, aí bate na boca. Mas, normalmente, não tem. Nós todos que estamos encarnados, na esmagadora ou quase totalidade de nós, somos espíritos endividados, espíritos errantes. Nós não encarnamos aqui, não, eu não preciso encarnar mais, eu poderia estar em Júpiter lá, encarnando para lá. Não, mas eu quero encarnar aqui. Eu gosto daqui. É? Não, não é, né? Os que fazem isso vêm em missão para ajudar, para dar sua colaboração em auxílio a nós, que somos ainda endividados, que precisamos muito aprender ainda. E estamos lutando ainda, estamos na fila do pão ainda, gente. Com a mãozinha assim, ó. Com a mãozinha assim. Não é? Então, fazer o bem é sempre uma coisa muito boa, uma coisa sempre muito benéfica, que pela lei da atração e pela lei de causa e efeito vai te trazer só coisas vantajosas, coisas benéficas a você. Então, sempre que surgir a oportunidade de ajudar, ajudar. Porque aí você está limpando coisa que você vai ter que passar. Não é? Uma pessoa que eu conheço, né, uma pessoa que contou um caso que aconteceu com ela, ela disse o seguinte: ele ia para o sítio dele, né, ia para o sítio, então saiu lá para ir para o sítio e tal, mas no meio do caminho ele errou a rua que tinha que entrar numa rua, não entrou naquela rua, a outra não dava para entrar e teve que fazer a volta. Um contorno longo, para poder entrar naquela rua, que era a rua que ia lá para o sítio dele. Aí na segunda vez que ele foi entrar, um carro entrou na frente e ele não conseguiu entrar. E aí não dava a mão, ele teve que dar a volta outra vez. Gente, isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, inclusive, deu um engarrafamento. E demorou e ele não conseguiu entrar de novo. Ou seja, ele perdeu mais de meia hora só nesse negócio de entrar nessa rua, que ele tinha que entrar para ir para o sítio dele. Ele ficou assim, meio indignado, para dizer o mínimo. Né? Não falou palavrão, mas chegou perto. Que droga, eu quero ir, não consigo. Bom, aí depois de mais de meia hora, aquele negócio que vai, não consegue ir, aí entrou na rua. Finalmente conseguiu entrar na rua e foi lá para o sítio dele, chegou lá no sítio. Quando ele chegou no sítio, o caseiro chegou correndo e disse: doutor, o senhor não imagine, os ladrões entraram aqui, roubaram tudo armado. Graças a Deus o senhor não estava aqui. Vai lá saber o que não podia ter acontecido se o senhor estivesse aqui. Graças a Deus o senhor não estava aqui. Aí ele começou a refletir. Aquele atraso que ele teve lá para chegar no sítio foi o que livrou ele de não estar lá na hora do assalto dos bandidos. Então aquele atraso lá que ele teve de não conseguir entrar na rua foi um livramento. Então os espíritos nos influenciam para a gente, muitas vezes, deixar de conseguir fazer uma coisa que a gente quer para o nosso bem. Só que a gente não sabe e não entende. E às vezes fica com raiva. Às vezes você quer conseguir uma coisa e você não consegue de jeito nenhum. E não entende por quê. E fica com raiva. Muitas vezes é porque você é preguiçoso mesmo. Mas outras, influência dos espíritos na nossa vida. Porque aquilo ali não vai ser uma coisa boa para nós, não. Aí eles nos livram, também é livramento. Então, os espíritos, agora a gente tem que ter mérito também para isso, né? Nesses casos de livramento. Precisa ter mérito para livrar. Porque quando você não tem que passar por uma coisa, não vai passar. Vai ter uma influência, vai ter uma ação espiritual de algum mentor ou de algum outro espírito e você não vai passar. Você não tem que passar aquilo. Ou às vezes você até tinha que passar, mas pela sua ação no bem foi livrado, você conseguiu limpar aquilo, não vai passar mais. Então você vê que tem todas essas coisas, não é? Eu vou contar para vocês 2 casos que aconteceram comigo. Eu vou contar um mais antigo e um mais recente, não é? Na época eu era policial, década de 1980, e surgiu uma ocorrência de roubo a banco. E eu estava indo para lá com os outros policiais, com a viatura, tudo. No meio do caminho, eu olho e vejo um carro. E eu lembro
que a placa daquele carro coincidia com a lista de carros roubados que de manhã a gente recebia. De manhã, quando entrava no plantão, é fornecida uma lista dos carros roubados. A lista costumava não ser pequena, às vezes passava de 2 folhas, de cima a baixo. Você pegava aquela lista antes de entrar no serviço, olhava as placas, os carros, batia os olhos ali nas 2 listas ou 3 listas, quantas foram, porque naquela época não tinha computador. Imagina, década de 1980 não tinha nada. Não tinha nada, tinha rádio só. Aí, hoje acho que a lista deve estar maior, não. Naquela época não era pequena, hoje em dia não deve ter diminuído, não. E não sei por que cargas d'água, eu bati o olho num carro e lembrei que aquele carro estava na lista. A lista é gigante, eu fui lembrar. Aí a nossa obrigação é avisar. Falei, olha, liga para o contato pelo rádio com a central. Estou indo lá para a ocorrência lá do roubo a banco, mas eu estou vendo que tem um carro aqui que está na lista, carro roubado. A central fala assim, ah é? Então o senhor pode voltar lá onde está o carro roubado e fica lá, tomando conta do carro roubado. Não é para você ir lá para outro lugar, não. Você vai ficar lá, tomando conta do carro roubado, que para mim era um carro achado agora, né? E eu não pude ir. E eu, ouvindo o que estava acontecendo lá, não pude ir para lá. E nessa ocorrência, 2 amigos meus morreram. Mas eu não pude ir para lá. Livramento. Porque não era a hora de eu estar lá. Não tinha que estar lá. Então eles desviam. Então provavelmente um mentor ou algum outro espírito amigo fez eu lembrar da tal da placa. Fez eu passar na rua que tinha e ao mesmo tempo lembrar. E aí influenciou para avisar, que tinha que avisar mesmo. Mas eu podia fingir que não via e ir embora, né? Mas não fiz isso. Então os espíritos influenciam ou não? Influenciam, né? Então, há 1 ano e meio, 2 anos, acho que 2 anos, em novembro de 2017, eu estava indo para o serviço, agora em 2017, novembro, e perto de casa eu perdi os sentidos e bati o carro. Se estivesse na Trabalhadores, era desencarne na certa. Mas eu estava perto de casa, andando aos 20 por hora, 30. O carro só encostou no alambrado e parou ali. Livramento. Né? Livramento. Porque era só para servir como um alerta. Né? E depois de pouco tempo eu me aposentei e a gente está seguindo um caminho aqui. Né? Um caminho mais espiritual e a profissão já deu. Então vocês vejam como é que são as coisas. E a influência dos espíritos na nossa vida. Porque eles influenciam. Agora, muitas vezes eles influenciam, mas sempre vai depender de você também. Não é que influencia e pronto. Não, influencia, mas depende muito de você, porque a gente tem o livre-arbítrio. Né? Em 2004, a fundadora da Irmã Mariana, ela me disse que tinha um recado para mim, dos mentores, e na época o recado era que eu tinha que fundar um centro espírita. Eu disse para ela que não tinha condições, né? Estava cheio de atarefado, tudo. E ela disse, olha, o recado é esse, aí você é que resolve, mas o recado é esse. Tem esse compromisso, eles mandaram dar o recado, está dado, minha parte está feita. Em 2007, para vocês terem uma ideia, nós começamos a construir e em 2009 foi fundado. Na Casa Espírita Maria de Nazaré, que aliás não ia nem ter esse nome. A dona Olga me falou que tinha recebido uma inspiração para dar um nome para o Centro Espírita, que ia ser inaugurado, já estava pronto na época. E ela disse que a inspiração era para dar um nome no Centro Espírita de um padre católico, espanhol, né? E que o nome dele era Ezequiel Moreno. Meu nome é Ezequiel, eu sou moreno. Eu falei, se eu der esse nome, vão achar que é autopromoção. Eu falei, dona Olga, não dá. Aí uma amiga minha, que inclusive participava das reuniões naquela época, e durante bastante tempo, depois que a casa foi inaugurada, ela continuou participando, deu uma outra sugestão, para que o nome fosse dado Maria de Nazaré. Eu falei, opa, não tem melhor. E esse é o nome da nossa Casa Espírita. Então, como que não temos influência? Nós temos influência, sim, e muita. Agora, às vezes a influência ela é direta, ela vem como uma mensagem na sua frente para você, mas aí a deliberação é sua.
Se você não faz, ok, tudo bem, aí você é que sabe. Mas se você faz, você conquista mérito espiritual, que depois vai te ajudar. Não é? Vocês vejam uma coisa, uma pessoa, por exemplo, que está andando no caminho errado, mata uma pessoa. Um exemplo, tá? Mata uma pessoa, essa pessoa desencarna com ódio, porque a gente sabe que na verdade não existe morte, a morte não existe. Você só consegue tirar a pessoa do corpo físico, mas a pessoa continua viva. Então você pensa que matou a pessoa, mas não matou. Você só conseguiu tirá-la do corpo físico. Mas ela continua viva. Viva e com raiva de você, com ódio de você. E vai te perseguir. E pior, vai te perseguir e você não vai nem perceber, você não vai ver. Mas ele vai te ver muito bem. E vai atrás de você. Então vocês imaginem o problemão que você não arrumou para a sua vida. A lei de causa e efeito não vai falhar. A lei da atração vai te atrair para alguma situação, porque quando você fez isso, o que aconteceu? Você criou um campo eletromagnético que ficou gravado no seu corpo espiritual, aquele fato, e que você vai ter que reparar. Normalmente você vai passar por uma situação dura também. Não é? Aí, você continua na mesma vida, suponhamos, nesta encarnação ou noutra, mas pode ser nessa também. Você estacionou seu carro na praça e foi lá na praça para pegar o seu carro para sair, para ir embora. Você está passando lá, tem um tiroteio com um bandido que roubou alguma coisa e a polícia. E um dos tiros do bandido ou da polícia, a praça está cheia de gente, tem árvore, tem casa, tem carro, tem pedra, tem tudo. E a bala pega bem em você e você desencarna. Isso é o que é chamado de bala perdida e que eu chamo de bala achada. Gente, a bala podia pegar em tanto lugar e foi pegar bem naquela pessoa que estava endividada, que tinha assassinado alguém. Pensa bem uma coisa, se não é a lei da atração e causa e efeito. Não é? Contudo, suponhamos que você tenha feito essa situação de tirar a vida de alguém, de matar alguém, de assassinar alguém. Mas essa pessoa que você fez isso era uma pessoa que tinha um grau de elevação já maior, e que estava consciente que ele também era endividado e que por isso o atraiu e por isso que aconteceu e que você só foi um instrumento. Você não precisava fazer, mas fez. Ele tinha uma consciência maior, uma espiritualização maior, ele te perdoa e segue o caminho dele. Ele se eleva. E com ele não tem problema mais, porque ele pagou o que devia, se elevou, perdoou e bola para frente. Mas você está endividado, porque você fez isso. Né? Porque o Cristo falou, escândalo é necessário, mas ai daquele que for o responsável pelo escândalo. Porque você vai ter que responder. Mas vamos dizer que mesmo você tendo feito isso, e o fulano te perdoou, você a partir daí muda de vida. Começa a fazer o bem, a ajudar as pessoas, fica arrependido, né? Reconhece que errou, repara, ajuda, inclusive a família do que fez, daquela pessoa que você prejudicou, faz o que está no seu alcance até a mais para você se redimir. E assim você segue na sua vida. O que você fez está feito. Aquilo ali tinha uma lei da atração e causa e efeito que atraiu e aconteceu. Você não precisava fazer, mas fez. Entretanto, você começou agindo bem. E aí, até a pessoa que sofreu a ação sua, porque sabe que você, na verdade, foi um instrumento, ele pode vir te ajudar, ou outro. E além do mais, você criou um monte de crédito moral e espiritual pelas ações no bem que você fez. Aí vamos dizer que você está indo na praça para pegar o seu carro, mesma coisa. E o ladrão que roubou a loja, a polícia veio, troca de tiros. Só que aí o tiro, em vez de pegar no seu peito, como no primeiro exemplo, pega no seu braço. Ou pega na sua perna. Mas não é um tiro de morte. Você cai, fica ali, vai para o hospital que é logo perto, faz cirurgia, você fica bom. Então vocês vejam que, mesmo você feito uma coisa muito errada, se você começar a pagar o mal com o bem, a agir no bem, pode amenizar. Então, ameniza o mal que você fez. O que você tem que passar é amenizado. Às vezes ele é até extirpado, como no exemplo que eu dei do Saulo Caldeirão, que ele mesmo que contou isso. Ele tinha que passar por um problema no estômago, grave, severo, seria uma expiação dura, mas pelas ações no bem que ele fez, aquilo ali foi tirado
da vida dele. Ele não vai passar mais por aquilo, não é? Então, a influência dos espíritos em nossa vida ela é muito grande. Ela é muito maior do que a gente imagina. É que a gente muitas vezes não entende, não sabe, não compreende e às vezes não aceita também. Mas não importa. Porque o que importa é que isso acontece. Agora, depende da abertura que você dá para você receber a influência. Receber a influência e deixá-la entrar em você e agasalhar em você. Porque, como eu falei, a influência só estimula em você algo que você já tem. Então, se você é do bem, vem uma influência para você fazer o bem e você vai fazer. Mas se você é do mal, vem uma influência para você fazer o mal. Cada vez mais. Não é? Então, é a nossa vibração que vai atrair, pela lei da atração, a influência benéfica ou maléfica. Né? Então, quem, por exemplo, tem algum tipo de vício, tem que tomar cuidado, porque pode receber influência. Porque é ali naquele vício que os espíritos que não te querem bem vão tentar influenciá-lo. Tentar influenciar. É no ponto nevrálgico. É onde você ainda tem alguma falha de caráter que eles vão pegar. Isso aí é certeza. Se eles percebem que você é nerva fácil, eles vão criar situações, circunstâncias, dentro do lar, fora do lar, no trânsito, no trabalho, onde for, eles vão criar situações, porque sabe que você é nerva fácil. Porque é aí que eles vão pegar. Então, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Opa, vamos nos acautelar. Vamos trabalhar isso. Quando surgir a situação, você fica quieto. Não responde na mesma altura. Às vezes a gente não consegue segurar. Eu reconheço que, inclusive, isso aconteceu comigo não faz muito tempo. Não é porque nenhum de nós é perfeito. E o tema nosso original era caractere da perfeição. Então, como eu estou dizendo, nenhum de nós é perfeito, então a gente não falha. Mas se você falha hoje, amanhã, de repente, você não fale, ou fale menos. E aí você vai tentando se melhorar. Né? Se melhorar sempre, porque é o que a gente deve fazer quando encarna, porque ninguém encarna para piorar. Todo mundo encarna para melhorar, ninguém encarna para errar, a gente encarna para acertar, mas pode errar. Mas aí a gente, como já tem conhecimento espiritual, vai trabalhar para errar o menos possível, ou até mesmo não errar nada. Nós sabemos que isso não é fácil, porque não erra nada espírito puro. Espírito puro não erra mais, porque já aprendeu o que tinha que ser aprendido no mundo de terceira dimensão e de quarta. Mas nós ainda não somos espíritos puros. Então a gente ainda está sujeito a errar. E erramos. Mas nós que já temos esse conhecimento espiritual, doutrina espírita, é trabalhar para errar o mínimo possível. Onde a gente sabe que tem ponto fraco, fica esperto. Né? Como se diz, põe a barba de molho. Não é? E a gente, então, é isso, tá? O tempo nosso deu e daqui a pouco também quem vai na Casa Espírita já tem que se organizar para ir, né? Porque hoje tem a palestra lá, presencial, que hoje é sexta-feira, é de sexta e de domingo que a gente está com as palestras presenciais. Aliás, no domingo, nós vamos ter na Casa Espírita uma reunião da diretoria, então quem for, dá uma passadinha por lá, não esquece, se for possível, né? Mas se não der também, não tem problema, a gente entende, né? Então, vamos fazer uma oração para a gente finalizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Eu não estou colocando o terno, que está um calor aqui, está abafado. E esse verão aqui promete, hein? Chuva e calor. Mas tá bom, né? Não vamos reclamar, não. Aliás, eu não reclamo. Eu sempre estou agradecendo. Gente, para mim não tem tempo ruim, viu? Todo dia, para mim, eu já acordo agradecendo. Tá tudo bem, tá tudo bom, eu sou grato, tá tudo na paz. Então, para mim, se chove, se tá quente, se tá tudo na santa paz. Tá? Então, gente, um bom fim de semana. Até domingo. Quem for na palestra hoje na Casa Espírita, boa palestra. E até domingo, se Deus quiser. Beijo no coração de todos.